Você tem o desejo de aumentar o tamanho das suas mamas ou ter um contorno mais atraente, principalmente com um preenchimento maior do colo? Acompanhe esse vídeo que nós vamos falar hoje sobre a cirurgia indicada para você. Olá, eu sou Igor Nagai, cirurgião plástico, e hoje a gente decidiu falar sobre a cirurgia chamada mamoplastia de aumento. A mamoplastia de aumento é a segunda cirurgia plástica mais realizada no Brasil, estando atrás apenas da lipoaspiração. Isso porque ela proporciona um alto grau de satisfação para a paciente, é notório a mudança logo após a cirurgia, é uma cirurgia que, de um modo geral, necessita de pequenos cortes e, com isso, as cicatrizes são mais reduzidas e, de um modo geral, apresenta baixos índices de complicações. Então, é importante sabermos que o formato da mama vai depender da relação do conteúdo, do volume, que é formado por glândula e gordura, e dos elementos de sustentação, que seria a pele e os ligamentos. Então, essa cirurgia ela vai satisfazer as pacientes que têm uma deficiência do volume mamário. Então, para quem eu indico a cirurgia de mamoplastia de aumento com prótese? Seriam aquelas mulheres em que, após a puberdade, não houve o desenvolvimento suficiente do tamanho das mamas e, por isso, há uma necessidade de a gente esperar pelo menos 4 anos após a primeira menstruação para realmente indicar a cirurgia. No processo de desenvolvimento mamário, também podem ocorrer alterações de desenvolvimento estruturais, gerando mamas constritas, como, por exemplo, as mamas tuberosas, que também podem ser beneficiadas com a utilização dos implantes de mama. Existe ainda um terceiro caso de mulheres onde houve uma pequena regressão do tamanho mamário após uma amamentação ou uma leve perda de peso, mas que não houve uma grande flacidez, ou seja, a pele ainda é uma pele boa, capaz de sustentar o implante que vai ser colocado. E quais as situações que eu tenho que ter cuidado? Seriam naquelas mulheres que apresentam doenças autoimunes ativas, que seriam doenças em que o seu próprio sistema imunológico agride as estruturas do corpo e, consequentemente, a prótese, por ser algo estranho, pode induzir ou descompensar uma doença autoimune. Pacientes em que ainda não houve o completo desenvolvimento mamário, que geralmente termina 4 anos após a primeira menstruação. Pacientes que ainda estão amamentando, recomenda-se um intervalo mínimo de 6 meses após o término da amamentação para a utilização das próteses de silicone. Ou então pacientes que têm alergia a algum componente das próteses de mama. Uma vez definido que a cirurgia de mamoplastia de aumento é indicada para você, a gente vai partir para a escolha dos implantes. E essa escolha, ela depende de uma relação técnica e pessoal. Técnica porque os implantes eles precisam respeitar o tipo constitucional de cada paciente. Existem pacientes mais altas, pacientes mais baixas, com um quadril mais largo, ombros mais largos, e isso vai influenciar nessa nossa escolha. Sem contar nas assimetrias que nós temos, assimetrias ósseas, assimetrias de próprio tecido mamário, que também podem influenciar e muitas vezes nos exigem utilizar implantes diferentes. Na cirurgia, pode colocar os implantes acima ou abaixo do músculo. E teoricamente, o que vai definir essa nossa escolha vai ser a cobertura de pele que a gente tem para proteger os implantes, principalmente nessa parte mais superior do tórax, onde a gente tem menos tecido mamário e uma pele geralmente mais fina. Para aquelas pacientes que têm uma cobertura no polo superior fina, geralmente pacientes muito magras ou que perderam muito peso, o mais indicado é colocar a prótese embaixo do músculo ou parcialmente embaixo do músculo. E assim a gente confere uma superfície a mais, uma camada a mais para proteger o implante, pensando sempre na manutenção dos resultados a longo prazo, para que futuramente a prótese não fique visível ou mostre alguma irregularidade. Já para aquelas pacientes que têm uma cobertura superior suficiente, não há necessidade de a gente colocar embaixo do músculo. Pele e gordura já vão conferir uma boa proteção aos implantes. E, inclusive, as próteses colocadas acima do músculo, elas tendem a dar aquele colo um pouco mais marcado. Além disso, vale ressaltar que colocar próteses acima do músculo é algo muito mais natural. Quanto às cicatrizes, vai depender da via de acesso que escolhermos para colocar os implantes, que pode ser pelo sulco mamário, através das areolas, periareolar ou pela axila. Mas, de um modo geral, as cicatrizes elas são reduzidas e discretas. E, por fim, no pós-operatório, as pacientes deverão permanecer utilizando o sutiã cirúrgico com uma malha compressível, justamente para ajudar a controlar o inchaço e acomodar melhor os implantes aos tecidos mamários. Em média, as pacientes usam de 1 a 2 meses o sutiã cirúrgico. É fundamental também a fisioterapia pós-operatória, seja com serviços de drenagem linfática, quanto a própria fisioterapia motora e respiratória, para permitir uma maior mobilidade da paciente, principalmente quando a gente utiliza as próteses abaixo do músculo.
Mesmo as cirurgias de recuperação rápida, elas exigem cuidados no pós-operatório, como evitar a exposição ao sol, movimentos bruscos e a prática dos esportes que são liberados com 2 meses. Se vocês gostaram do vídeo, continuem nos acompanhando nos próximos, compartilhem e caso haja alguma dúvida, deixem nos comentários.